Boa tarde. Esse é o horário mais desafiador, né? Até para mim. Não me deixem dormir, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aí fica ruim, né? Muito bem, tá. Só estou olhando aqui qual é o nosso horário, até as 3 horas. Ok. Então, vocês já sabem qual é o assunto, né? Não sei se tem crianças no recinto, e aí é responsabilidade de cada um dos pais. Vocês já sabem do que nós vamos conversar. Vamos falar sobre santidade e sexualidade. E aí eu já vou adiantar logo o processo. É bom que eu falo a verdade para vocês, né? Falei que vida de pecador não tem jeito, é sofrimento, é tudo isso. E agora eu vou falar outra verdade para vocês. Depois de Gênesis 3, não existe ninguém inocente. Não existe ninguém com olhar puro. Né? A primeira coisa que aconteceu quando Adão e Eva desobedeceram, eles perceberam que estavam nus. E eles tentaram ali uma forma de esconder e arrumaram aquelas folhinhas e Deus rapidamente falou, ó, isso aí não vai resolver nada. Precisa de outra coisa. E Deus foi lá e vestiu eles. Então, não existe a pureza total nesse assunto em nossos corações. Todos nós temos áreas para trabalhar nesse sentido. E por que nós temos que trabalhar nesse sentido? Porque nós temos um Deus que é santo, santo, santo. E quando a Bíblia usa essas repetições, é porque ela quer mostrar uma ênfase, mostrar que é algo que realmente é forte. A santidade do nosso Deus é algo que a gente não consegue nem compreender com a nossa mente corrompida e nós sendo seres finitos. Claramente a gente não consegue compreender um ser infinito, completamente santo. Mas nós precisamos responder a essa santidade. O profeta Isaías, ele se deparou com essa questão da santidade de Deus. A gente vai ver aqui qual foi a reação dele. Então, Isaías capítulo 6, versos de 1 a 3, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, até os seres celestiais reconhecem essa santidade do Senhor. Também, João, ao escrever Apocalipse, ele se depara, né? Ele relata aqui a sensação de se deparar com esse Deus totalmente santo. Apocalipse 4:8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, a santidade de Deus, ela indica uma pureza moral absoluta, separada de tudo, separada e acima de toda a criação, tanto na terra quanto nos céus. Não existe nada que se compare a quem é o nosso Deus, a sua santidade. Santidade significa separação. Deus, ele é separado de tudo que é mal, de tudo que é errado, de tudo que é manchado, de tudo que é perverso, de tudo que é impuro. Ele é completamente separado de tudo isso. Contemplar a santidade do Senhor nos faz perceber a nossa inadequação. Como eu falei, desde Gênesis 3, não tem ninguém que possa se colocar diante de Deus e falar: não, eu estou ok. Nós não estamos, nós estamos em processo, mas ainda assim a gente aqui não vai alcançar esse padrão de santidade do Senhor. Quando Isaías teve a visão, ele disse:
Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, quando a gente se depara com essa perfeição, essa santidade total de Deus, a nossa resposta é se humilhar diante dele e reconhecer que nós não estamos nesse padrão. Mas qual é o chamado desse Deus santo para nós? Mesmo a gente sabendo que aqui na terra a gente não vai alcançar esse nível de santidade, ainda assim nós somos chamadas a crescer. Deus disse o seguinte para o seu povo: eu sou o Senhor, disse para o povo de Israel no Egito, que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Então, Deus quer sim que a gente cresça em santidade. Ele quer isso da gente. Pedro escreveu: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O que Deus está fazendo na humanidade? Desde o princípio, Ele está separando um povo para Ele. Como Ele é separado, Ele está separando um povo para Ele. Nós vemos isso desde a criação, quando Ele cria Adão e Eva, a sua imagem e semelhança. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Moisés escreveu em Êxodo assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Qual era o papel do sacerdote? O que o sacerdote fazia? Ele tanto era o representante de Deus para o povo, quanto ele era o representante do povo para Deus. Ele tinha esse papel intermediário. E o que Deus está dizendo, que Deus chama o seu povo, chamou o seu povo de Israel e chama nós agora como igreja a sermos, é essa nação de sacerdotes. Porque essa mesma mensagem, ela é repetida no Novo Testamento, na carta de Pedro. A mesma coisa, ó. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós não somos de nós mesmas, a nossa vida não se trata mais de nós não somos o centro de absolutamente nada. Eu não sei se você vai sair daqui deprimida ou feliz, né? Depois de ouvir tudo isso que eu estou falando aqui. Espero que você tenha entendido sobre as emoções, então saia feliz, né? Olha, como foi a conferência, né? Alguém vai te perguntar, você fala: olha, foi maravilhosa, eu vi que eu não valho nada, que eu sou cheia de pecado, desde que o pecado entrou lá em Adão e Eva, eu já nasci em pecado, eu não tenho jeito, eu nunca vou ser santa o suficiente nessa terra, e isso é maravilhoso. Aí você vai ter saído bem, né? Porque é exatamente isso, é exatamente isso. Então, representantes visíveis. Quando Deus cria Adão e Eva, a gente tem esse relato em Gênesis que ele diz assim: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem a eles domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Essa questão da imagem e semelhança, ela é muito discutida aí pelos teólogos, né? O que seria essa imagem e semelhança? Mas quando Moisés escreve isso, para eles uma coisa era muito clara. Era um tempo onde havia muitas guerras, e nessas guerras havia disputas de território. Então, se um rei mandava o seu exército guerrear, né? Então, o exército estava aqui e ia guerrear contra essa terra. Aí o rei mandava o seu exército guerrear. Se eles vencessem, eles passavam a dominar essa terra.
Quando eles venciam, o que era muito comum acontecer? O rei não ia para aquela terra. Às vezes ia, mas nem sempre. Quando ele não ia, mas aquela terra passava a ser dele, ele mandava fazer uma estátua. E essa estátua, ela era a imagem e semelhança daquele rei que conquistou aquela terra. Então, era algo visível que apontava para alguém que não estava lá. Quando Moisés escreve que Deus criou o homem e a mulher com a sua imagem e semelhança, aquelas primeiras pessoas que receberam aquele texto, elas sabiam que a imagem e semelhança, ela tinha o objetivo de refletir alguém que não estava lá. O homem e a mulher foram criados como representantes visíveis do Deus invisível. Então, o objetivo da criação do homem e da mulher era as pessoas, né, os outros seres que viriam depois, olhavam para aqueles dois e sabiam que existia um rei que dominava aquela terra. Alguém que possuía aquela terra. Eles representavam Deus. Então, e aí Deus, a partir daí, vem reunindo um povo seu, essa nação de sacerdotes. Isaías fala, todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Então, nós fomos criados com o objetivo de glorificar a Deus, tanto homem quanto mulher. E homens e mulheres solteiras podem glorificar a Deus também. A gente fala muito da questão do casal, do casamento, glorificando a Deus, mas homens e mulheres solteiras não estão incompletos. Se é a maneira que Deus colocou, você vai glorificar a Deus, você pode glorificar a Deus dessa forma também. Então, um chamado à santidade é um chamado à transformação. Se nós nascemos pecadores, a gente precisa passar por uma transformação. Transformação é o plano de Deus para todos os salvos. E aí a gente já viu que Deus usa muito do sofrimento na nossa vida para nos transformar. Por quê? Porque nós precisamos. A gente cresce pouco quando as coisas estão indo bem. Tudo que tem vida cresce e muda. E aí, se você já está há muitos anos na igreja, mas a sua vida é exatamente igual ou muito parecida com o que ela era, assim que você começou a frequentar a igreja, você precisa avaliar se você nasceu de novo. Porque tudo que nasce e tem vida, cresce. Tudo. Tá? Então, todos os que nasceram de novo devem estar crescendo. Tendo dito isso, vamos ver 7 aspectos da santidade na sexualidade, que é uma área bem desafiadora para a gente compreender à luz da santidade. Infelizmente, por conta do mundo falar muito sobre isso, falar de uma maneira bem, assim, louca e confusa. Muitas vezes a gente, dentro da igreja, fica pensando assim, não, sexo é errado. Mas não é isso que Deus diz. Não foi assim, não foi dessa forma que Deus criou, porque foi Deus quem criou, não foi o diabo quem criou. O mundo até usa essa distorção como se tivesse sido alguma coisa que foi criado pelas trevas, mas não. Foi criado por Deus. Então, nós precisamos entender o que seria e qual é o objetivo de Deus. Então, primeiro ponto, Deus criou o sexo para ser santo, para ser separado de tudo. A gente já falou, né, na outra palestra sobre a questão de um homem e uma mulher. Foi dessa forma que Deus criou um homem e uma mulher. Gênesis 1, 27 e 28 e o 31, nós temos um relato da criação. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos. Multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. E aí mais para frente, no 31, Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Ele cria os céus, a terra, os animais, tudo era bom. Ele cria homem e mulher, ele manda eles se reproduzir e ele vê que tudo que ele criou era muito bom. Deus manda Adão e Eva se reproduzirem.
ele está mandando alguma coisa a mais aqui. Eva não botava ovo, né? Não foi uma coisa que mudou depois do pecado, né? Não, inicialmente Eva colocava ovos e aí depois que eles pecaram, aí passou a existir a relação sexual. Não é assim, não foi assim. Foi Deus quem desenhou dois seres diferentes e complementares. Foi Deus quem projetou os corpos, as funções, as sensações. Então, foi Deus quem criou a intimidade sexual, foi Deus quem criou o prazer sexual. Gente, Deus é Deus, Ele podia ter pensado assim, ó, vamos fazer o seguinte, quando Eva espirrar, pronto, vai ter um descendente. Não foi assim. Sejam fecundos, multipliquem-se, homem e mulher, complementar, inclusive fisicamente. O ser humano tentou mexer nisso daí, mas não é. Até anatomicamente é uma forma que Deus se agrada. Tem cada órgão para a sua coisa, né? E Deus determinou que ia ser daquela forma. Essa é a maneira que Deus aprova. Gênesis 2, 24 e 25 vai ter a instituição do casamento, por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Nós temos aqui um relato da situação mais perfeita que poderia existir entre um homem e uma mulher. Só que, infelizmente, ela acabou nesse segundo capítulo da Bíblia. E aí lá vou eu com as minhas verdades, né, radicais. Mas a verdade é radical, né? Ninguém aqui, ninguém vai experimentar a intimidade sexual que Adão e Eva tiveram até Gênesis 2. Ninguém. Porque eles conheceram o que foi o plano original de Deus, totalmente puro, totalmente sem pecado. Depois disso, não existe mais essa pureza. Nós temos como crescer muito, mas a gente nunca vai experimentar a perfeição nessa área. E também não deveria buscar isso. Porque apesar de ser algo bom que Deus criou, isso não é o centro da vida. Isso não deveria ser a maior alegria do nosso coração. Não significa que não é algo bom, que não pode ser aproveitado no casamento, mas não é o centro da nossa vida. Então, aqui a gente tem a instituição do casamento, o homem deixa pai e mãe, ou seja, existe um certo desligamento da família de origem, entra em uma aliança, se une à sua mulher, eles formam uma aliança, eles têm um compromisso um com o outro, e aí os dois se tornam uma só carne. Nós fizemos uma bagunça. Hoje em dia, se torna uma só carne, não entra em aliança nenhuma, nem deixa pai e mãe. Não é? Desse jeito, vive com pai e mãe até o pai e a mãe expulsar, que dificilmente acontece, né? E vive se unindo em uma só carne com tudo que aparece pela frente. O plano do Senhor não é esse. O plano do Senhor está bem claro aqui. Deixa pai e mãe, ou seja, aquele relacionamento que você fazia parte anteriormente, ele vai mudar. Você não vai deixar de falar com seus pais, mas ele vai mudar. Você vai começar um novo núcleo familiar. Vão ter responsabilidades envolvidas. Aí vocês entram numa aliança e assim se tornam uma só carne. Estavam nus e não se envergonhavam, tinham total intimidade, total liberdade, não tinham do que se envergonhar, porque o pecado não tinha entrado ainda. Depois, a partir de Gênesis 3, tudo mudou. Mas então a primeira verdade, primeiro ponto aqui que a gente tem que entender é que foi Deus quem criou, e Deus criou para ser santo, para ser algo aproveitado no casamento. No casamento. Tão puro e santo como orar e ler a Bíblia. E às vezes é difícil a gente pensar assim, mas foi dessa forma que Deus criou. Segundo ponto. Foi Deus quem nos deu o desejo sexual. Não é o diabo que dá o desejo sexual. Uma vez
uma mulher falando comigo, ela estava brava porque o marido dela gostava muito e queria, e ele ficava toda hora cobiçando ela. Minha irmã, mas levante as mãos para os céus e diga glória a Deus. Isso não é cobiça, o seu marido deseja você, isso é normal, isso é o que Deus criou. Isso, né? Você queria que ele desejasse quem? Se fosse desejar outra, aí você podia estar reclamando, mas ele deseja você. Isso não está errado. Isso é um pensamento errado, você achar que, né, o marido... Ótimo, que bom que ele deseja, né? E aí a gente vê esse ponto, eu sei que ele é um ponto delicado, porque se você é casada, ótimo, está resolvido. Mas e se você é solteira? O desejo está lá? A gente não pode fingir que não acontece. Acontece, tem o desejo, porque foi Deus que colocou o desejo, Ele nos fez assim. A questão é, não pode ser experimentado em outra circunstância que não no casamento. E aí é mais uma luta de vivermos em um mundo caído. A realidade é essa. Ah, mas então, por que não pode isso? Não, não pode. Porque a santidade do sexo está no casamento. É um para o outro. Nós vamos falar daqui a pouco mais sobre isso. Mas a questão do desejo, entendendo mais a questão do desejo. A Bíblia tem um livro inteiro, que é o Cântico dos Cânticos, que celebra a intimidade no casamento. É um cântico, é uma história que vai se desenrolando, mas nós temos a expressão do desejo nesse cântico. O primeiro capítulo, no verso 2, nós temos uma fala aqui da mulher. Beije-me com os beijos da sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho. No desenrolar do cântico, é como se fosse uma história em que nos primeiros capítulos eles ainda são noivos, eles estão se preparando para o casamento. No capítulo 5 acontece o casamento e a consumação da intimidade sexual, e nos capítulos seguintes nós temos ali como se fossem situações já dentro de um casamento. É como se fosse um musical, uma peça de teatro, não sei quantos de vocês já assistiram. Enfim, existem vários filmes musicais que aí aparece uma cena, e tem uma música, depois aparece outra cena. O Cântico dos Cânticos é como se fosse isso, são várias cenas, é uma linguagem poética, não é uma narrativa, é uma linguagem poética, onde vai se desenrolando aí esse romance de Salomão e Sulamita. No primeiro capítulo, eles ainda não se casaram, mas existe um desejo entre eles. Capítulo 2, ainda não. E ela fala, filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens, que vocês não acordarão, nem despertarão o amor, até que este o queira. Uma linguagem poética, como eu falei, falando sobre a questão de que o desejo tem hora certa e momento certo para ser despertado. Aqui o casamento já aconteceu, capítulo 5, verso 16. O seu falar é muito suave, sim, ele é totalmente desejável. Assim é o meu amado, assim é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Então é uma esposa falando do desejo pelo seu marido. Capítulo 7, verso 11 e 12. Venha, meu amado, vamos fugir para o campo, passemos a noite nos povoados, vamos levantar cedo e olhar as parreiras, para ver se já começaram a brotar, se as flores estão se abrindo, se as romãzeiras já estão em flor, ali eu lhe darei o meu amor. Então temos uma esposa apaixonada chamando o seu amado aí para uma interação. Mas já entenderam que o desejo foi dado pelo Senhor. Ponto 3. Deus criou o prazer sexual para ser santo. Então, não só a interação, mas o prazer. Em Provérbios, Salomão está instruindo o seu filho sobre sabedoria. E no capítulo 5 ele diz o seguinte: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela.
Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? Então aqui Salomão está incentivando o seu filho a aproveitar o casamento nesse aspecto. Ele está exaltando o prazer na intimidade dentro do casamento e não fora, condenando fora, tá? E a gente vai, deixa eu ver se, falar já sobre uma outra coisa, mas é importante chamar a atenção. É um assunto que é um pouco delicado e às vezes pode ser que constrange algumas pessoas, mas nós precisamos tratar na igreja, tá, gente? Observem que quando a Bíblia fala sobre sexo, ela fala bastante sobre os seios da mulher, né? Porque são uma parte do corpo da mulher de apelo sexual, vamos colocar assim, tá? De apelo sexual. Então, por enquanto, guardem essa informação, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Quarto, Deus estabeleceu as condições para a santidade do sexo. Ele estabeleceu as condições. E a Bíblia diz assim em Hebreus 13:4: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, ou seja, sem mancha, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Quando essa palavra leito aqui nesse trecho, ela está de uma maneira mais, ela está amenizando um pouco o significado dessa passagem. A palavra original mesmo não é leito, é a palavra coito. O que a Bíblia está dizendo é digno de honra, seja entre todos o coito conjugal sem mácula. Ou seja, o ato conjugal em si, sem mancha, sem impureza. Porque o contrário disso, a impureza, o adultério, isso vai ser julgado por Deus. Deus não se agrada da impureza na intimidade sexual, né? Mas ela é feita de uma maneira como Deus criou, um homem e uma mulher, os dois com o objetivo de dar e não usar o outro, né? Satisfazer o outro e não usar o outro como um objeto. Essa é a condição que Deus fez. Quinto, Deus quer a santidade do nosso corpo. E aí a gente vai voltar aquilo ali que eu chamei a atenção de vocês. O texto que o pastor Douglas já leu para a gente, 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 9. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Então nós temos que cuidar do nosso corpo, não usando ele para provocação de desejo sexual, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. O que significa defraudar nessa questão da relação sexual, né? Defraudar nesse ponto significa eu intencionalmente despertar um desejo em alguém que eu não tenho o direito de satisfazer. Então, defraudar, uma mulher pode defraudar um homem quando ela desperta nele um desejo que ela não tem o direito de satisfazer. Porque ele não é o marido dela, né? Então, nós temos só um homem, né, quem é casada, que você pode despertar o desejo. E que você pode usar a sua sensualidade. É para o seu marido, não para os maridos das outras pessoas. Tá? E aí é que a gente entra naquele assunto delicado que eu falei. Da maneira que a gente cuida do nosso corpo, no sentido da maneira que a gente apresenta o nosso corpo. Ele está falando aqui, olha, o desejo de Deus é que vocês se apresentem de forma santa, pura.
não defraudando, não despertando esse desejo em pessoas que não cabe a você satisfazer. E aí eu vou precisar... Eu não combinei com vocês antes, né? Eu devia ter... A Luciana está rindo aqui. Devia ter falado antes, que eu vou precisar mostrar uma coisa para vocês. Mas é bom que todo mundo acorda, né? Essa hora é bom levar um susto, né? Que o coração bate mais forte, aí, né? A circulação, tá? A gente acorda. O pastor Douglas está lá atrás. Mas eu não tenho culpa. Faz parte, é didático, tá? É didático, faz parte do estudo. Eu sei que nós temos aqui pessoas maduras que vão saber lidar com essa informação. Eu acho. Será? Deu aquele frio na barriga, só de ler, né? Ali. Deu na minha. Posso mostrar? Vocês são corajosos, viu? O pastor está lá atrás. Eu vou fechar os olhos e vou mostrar. Cadê? Deixa eu apertar o botão aqui. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Estou nervosa. Órgão sexual feminino. A nossa mente. A nossa mente. Está aqui, ó, o problema e a solução. O coração, né? A gente viu que os nossos pensamentos estão no nosso coração. Nosso ser interior. Aqui é onde a mulher é ou não estimulada para a intimidade. Problema de libido, que várias mulheres vêm questionar, tal. Pode perguntar para alguém que seja da área de saúde. A maior parte de problema de libido não é física, não é orgânica. É a cabeça. São os seus pensamentos, né? Então, a mulher, a chavezinha da mulher é aqui, no coração. A gente precisa saber disso. Mas por que eu estou mostrando isso quando eu estou falando de santidade do corpo? Porque a gente tem que entender agora o outro lado. E aí, eu mostro ou não mostro? Mostro? Mostra, mostra, mostra. É diferente, não é a mesma coisa. Eu vou mostrar. Órgão sexual masculino. Tcharam! Né? Os olhos. Os olhos. Eu tenho quase certeza que se você se deparar com um homem nu, você sai correndo. Não é não? Né? Tem gente até fazendo careta depois que eu falei. A mulher, ela não é estimulada pelo que ela vê. O homem, se ele se deparar com uma mulher nua, ele até pode sair correndo, mas ele sai assim, ó. O homem é atraído pela figura feminina, né? Isso não tem a ver com o seu marido ser um miserável. Tem a ver, né, também, Mas é a realidade. Os homens, eles são estimulados pelo que eles veem. Temos aí a indústria da pornografia milionária, bilionária, destruindo pessoas e lares e igrejas, baseados nisso aqui, né? O olhar. Por que a gente está falando sobre isso? Porque nós, mulheres, precisamos ter a consciência do cuidado com o nosso corpo. Como? A maneira que a gente se apresenta. E aí, quando eu estou falando disso, eu estou falando de um assunto que eu não sei se aqui mas na minha igreja é espinhoso. Espinhoso. As pessoas não querem falar muito sobre isso, mas nós temos que falar. O que nós estamos comunicando com a maneira que a gente se veste? E aí, lembra daquele ponto que eu falei? Ó, a Bíblia está falando de um órgão aqui, de uma parte do corpo da mulher, que é associada ao apelo sexual. E se a gente anda por aí, oferecendo... Uma vez eu ouvi, né? O que não está à venda não devia estar na vitrine. Não é verdade? Então, a gente tem que ter cuidado, porque roupa, gente, comunica. Comunica. Você sabe disso. Se você olha uma pessoa na rua andando com aquela burca, sabe? Aquele negócio que cobre tudo. Você vai tirar uma conclusão
provavelmente qual é a religião dela, não vai? Tem a religião que usa aquilo ali. Você vai tirar algumas conclusões sobre ela. Eu trabalhava num lugar e aí toda vez que eu ia de blazer, os funcionários do prédio me chamavam de doutora. Porque comunica. A maneira que você está vestida comunica alguma coisa, passa alguma informação. E a Bíblia fala sobre isso. E olha que desafiador. Provérbios 7:10. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com roupas de prostituta e astúcia no coração. Salomão aqui não está falando de uma prostituta. Ele está falando de uma mulher imoral e adúltera. Está falando de uma mulher que o marido dela viaja, e aí ela se veste, e ela vai para a rua caçar. Então ela usa uma roupa para caçar. E a Bíblia fala aqui, roupas de prostituta e astúcia no coração. Isso é sério, mas não sou eu que estou falando, gente. Isso é o que a Bíblia está falando para a gente. 1 Timóteo 2, 9 e 10 vai falar sobre a maneira que as mulheres deveriam se vestir dentro da igreja, né? Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. E o ponto aqui, tá? Não é necessariamente, é pecado você usar ouro e pérola, mas se você usar prata, não é pecado, tá? Não é isso que ele está falando. O que ele está falando aqui, Paulo está falando aqui, ele está falando de uma maneira de se adornar que era típica das cortesãs nessa época. O que era uma cortesã? Era uma prostituta de luxo. Então, a maneira que ela estimulava os olhares, a atenção para ela era usando esse tipo de adorno. Ela chamava a atenção para algo além. Ela passava uma mensagem, ela comunicava uma mensagem. E o que Paulo está falando para Timóteo, porque ele deveria ensinar na igreja, e falando para nós também, é que a maneira que a gente se comunica com a nossa apresentação pessoal não deveria ser similar a aquelas mulheres que vendem o seu corpo. Deveria ser bem diferente. Né? Então, não vamos falar aqui pode isso, não pode aquilo, que a Bíblia não é uma lista de pode ou não pode, e tampouco uma roupa vai santificar alguém. A questão é que um coração santificado, ele se reflete em uma maneira diferenciada de se vestir. Esse é o ponto, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Por quê? Porque os nossos irmãos, os homens, são visuais e eles vão se estimular pelo que eles veem. A gente não. A gente se estimula pelo relacionamento, né, por uma conversa. Aí, isso é o que mexe com a mulher, não o que ela vê. Então, nós precisamos... E aí, da mesma forma, né, se a gente estivesse falando com homens aqui, o que é defraudar? Quando um homem começa a ser todo Dom Juan com a mulher e ele não tem nenhum vínculo com ela, nem intenciona ter. Isso ele pode estar defraudando também, porque ele está despertando um desejo que não cabe a ele satisfazer. Né? Aí os homens têm que prestar atenção nisso. Voltando aqui, 6º ponto. Sexualidade santa é serviço de amor. E aí, se tivesse uma feminista aí, já tinha me tacado alguma coisa aqui e eu tinha que abaixar, né? Meu corpo, minhas regras, né? Tá, só que não. Então, o que a Bíblia ensina sobre isso? 1 Coríntios 7:3. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e, da mesma forma, a mulher com o seu marido. Então, a intimidade sexual, ela não é algo que eu tomo do outro. É quando eu quero que tem, quando eu não quero, não tem. É o contrário disso. É algo que eu dou. Cada um deve cumprir os seus deveres conjugais para com o outro. É algo que eu ofereço para o outro. O amor, ele é paciente, é bondoso, não busca os seus próprios interesses. Intimidade sexual no casamento é uma expressão de amor. Eu não busco os meus interesses, eu busco o interesse do outro.
eu faço para cuidar do outro. A continuação desse trecho de 1 Coríntios, Paulo vai falar, não se abstenham, não prive o outro. Por quê? Para proteger o seu casamento. Quando você priva, é como se fosse assim, você decidisse a seguinte coisa, olha, essa semana, fala para o seu marido, essa semana eu não vou cozinhar para você. Aí, primeiro dia, o bichinho passa fome. Segundo dia, não adianta, não vou cozinhar. Vão ser 7 dias sem cozinhar. No segundo dia, ele passa fome, ele sente aquele cheiro de pãozinho ali, da padaria da esquina, mas ele não, eu vou esperar o dia que a minha esposa vai voltar a cozinhar. Terceiro dia, quarto, quinto dia, ele já está sentindo o cheiro até na carrocinha que passa vendendo aquela coxinha, aquela coisa. Ele vai... né? A fome vai aumentando, né? Não estou falando isso, nada justifica um adultério, mas se você estiver fazendo seu marido passar fome, você tem responsabilidade sobre isso. Paulo está falando, não prive para que vocês não sejam tentados. É uma proteção para o casamento isso. Então nós não podemos privar. Filipenses, Paulo vai escrever que nós não devemos fazer nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E aqui pode ter certeza que é o trecho mais difícil da Bíblia da gente obedecer. Porque não está dizendo que é para a gente considerar os outros como a gente mesmo. A Bíblia fala em algum ponto isso. Trate o outro como você quer ser tratado. O que Paulo está falando aqui é considere o outro além de você, mais do que você. Então, não pense em você, no seu interesse. Pense no interesse do outro. E isso se aplica também à intimidade no casamento. Difícil. Mas com a graça de Deus a gente alcança. 7º ponto. Deus deseja a santidade quando nós falamos sobre o assunto sexo. E às vezes a gente dentro da igreja cai um pouco desse lado também, né? Ninguém está falando sobre esse assunto, então vamos pegar aqui, vamos convidar a sexóloga para falar sobre isso daí, né? Aí vem cada... Deus quer que a gente fale de uma forma também santa. Efésios 5, do 2 a 11, Paulo escreveu assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem qualquer espécie de impureza, nem cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graça, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Não participe e traga luz sobre essas coisas. Ainda Paulo, escrevendo aos Romanos: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, ainda nesse ponto, o último ponto que a gente tem para falar aqui, é sobre os danos da pornografia. A pornografia tem sido hoje uma das grandes ameaças morais dentro da igreja. Bem antigamente, quando alguém queria cometer adultério, era algo muito mais complexo, porque a pessoa precisava encontrar alguém que estivesse disposto a se juntar a ele para cometer adultério.
Pois as coisas foram evoluindo ou involuindo um pouco mais, e aí a pessoa precisava ter a coragem de chegar numa banca de revista e comprar uma revista de pornografia. Hoje em dia, a pessoa tem pornografia de todo tipo e modelo na palma da mão. Qualquer pessoa. Então, o acesso a isso ficou muito fácil. E isso tem destruído pessoas, destruído famílias, destruído até igrejas. E aí eu quero trazer aqui para vocês 12 danos que a pornografia causa a você, ao seu cônjuge e à sociedade. Primeiro, exploração de pessoas que são tratadas como objeto para alimentar uma indústria milionária. Aquelas pessoas, elas não são nem consideradas pessoas. Quem consome pornografia sabe disso. Não está vendo ali dois seres humanos. Está vendo ali duas coisas. São tratadas como coisas. E se são tratadas como coisas na tela, elas foram igualmente tratadas como coisas dentro dos estúdios que foram produzidos, ou sei lá onde que tenha sido produzido aquilo ali. Né? Então, exploração de pessoas que foram feitas para ser a imagem e semelhança de Deus. Então, só aí já começa a desgraça. E a gente vive em um mundo tão louco, tão pervertido, que eu já ouvi dizer até que existe uma linha de filmes pornográficos gospel. Enfim, não duvido, não pesquisem, tá? Não pesquisem, isso não é coisa para você colocar no Google. Mas eu creio. Não, enfim, tá errado, tá? É claramente errado. Segundo dano que a pornografia causa, ela treina a sua mente para uma interação que é irreal. Aquilo que acontece naqueles filmes não acontece na vida real. E a pessoa que consome a pornografia, ela treina a sua mente para aquela maneira de interagir. E aí, muitos problemas vão acontecer. O homem treinou a mente dele com aquilo ali, aí ele vai querer reproduzir aquilo com a esposa e esperando que ela tenha a mesma reação que ele viu ali no filme. Não vai ter, aquilo é mentira. Que são pessoas que estão atuando. Elas ganharam dinheiro para fazer aquilo ali. E foi só por dinheiro, não tem outra razão a pessoa se submeter a uma humilhação daquela. Então, treina a mente para uma interação que não acontece. A gente tem aconselhado casais que, às vezes, o casamento realmente acaba. Porque, de tanto envolvimento com pornografia, a pessoa não consegue mais viver no mundo real. Ela precisa ali de um trabalho, né? E o Senhor agindo na vida dela, porque ela não consegue mais. Ela foi totalmente ali danificada por aquele tipo de interação que ela aprendeu. A idade média que hoje as crianças têm começado a ter acesso à pornografia é 6, 7 anos de idade. E às vezes você pega uma pessoa, não só homem, mas mulher também, com 40 anos de idade, que está desde os 6, 7 anos envolvida com pornografia. Aí você vê, a mente dela está totalmente treinada daquele jeito. Totalmente treinada daquele jeito. Terceiro ponto, treina o seu corpo para estímulos que você nunca receberá de outra pessoa. Ninguém assiste pornografia para comer pipoca, né? Ela sempre vem acompanhada de uma prática. A pessoa não faz isso porque, agora eu vou descansar um pouco, deitar na rede aqui e vou assistir um pouquinho, né? Não é assim que acontece. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então, treina o corpo para um tipo de estímulo, de interação que nunca outra pessoa vai fazer em você. Nunca. Simplesmente porque ela não está dentro da sua cabeça. E aí E olha só, se você chega para uma ginecologista secular e você fala, eu estou com um problema de libido, né? Eu estou com um problema no meu casamento. Não, sabe o que você faz? Você tem que se conhecer, você tem que conhecer seu corpo. Então,
começa a prática sozinha, né? Para você conhecer seu corpo, tal, usar coisas para te estimular. Olha a desgraça declarada. Já não está dando certo com o marido. Aí sabe o que a pessoa faz? Ela decide começar a fazer sozinha para descobrir o que é bom, entre aspas. Acabou o casamento. Porque nunca o marido vai fazer a mesma coisa que ela está conseguindo fazer sozinha. Ou seja, em vez de melhorar, ela piora. E aí, né, daí vai, não, nós somos incompatíveis, realmente não está dando certo, vamos separar, porque não tem jeito. E daí vem, um abismo chama outro abismo. Né? Um abismo chama outro abismo. Então, treina a mente, treina o seu corpo. E é muito simples a gente compreender isso, né? Nem precisa de ilustração, mas eu me lembrei. Essa semana, eu lá em casa decidi fazer um jantarzinho mais gostoso. Aí fui lá, fiz um jantar diferente do normal, coloquei no forno para assar. Aí eu falei, vamos assistir um pouco de televisão enquanto está assando. Aí a gente começou a assistir um programa de um chefe de cozinha. Aí o cara começa a fazer um prato lá, e a gente começou a ficar com água na boca. E era muito lindo, e você começa a salivar. Eu falei para o meu marido, pronto, agora a gente joga fora o que eu fiz, e né, tá tudo certo. Porque depois de assistir isso daí, o que eu acabei de fazer vai para o lixo, né? Mas percebe, eu estou vendo uma coisa ali que eu nunca vou conseguir fazer igual. Um chefe profissional, não sei o que, fazer uma coisa deliciosa. Aí eu vou desvalorizar o que eu fiz em casa. Que é uma coisa do dia a dia, de uma pessoa normal, que não é chefe de cozinha. Né? Então, entendendo como é que o negócio acontece. Quarto, mata as relações reais com falsas expectativas. Eu espero que o meu marido, minha esposa, faça aquilo ali que eu estou vendo. Mas nunca vai fazer. Vida real, gente, pessoas reais, que têm problemas, que ficam cansadas, que têm disposição. Tudo isso acontece na vida real. No filme não acontece nada disso. Não se iluda. Quinto, aumenta o seu isolamento. Que a pessoa começa a se envolver com isso, ela começa a ficar retraída, porque ela sabe que ela está fazendo uma coisa que não devia. Te leva a mentir. Você não vai se envolver com pornografia e sair contando para todo mundo, né? Você vai esconder. Vai te levar a mentir. Te leva a cobiçar e adulterar. Você vai começar a olhar para as pessoas lembrando daquilo ali que você viu. Você vai começar a viver numa fantasia. Tudo ao seu redor vai ser um potencial para o que você, para lembrar aquilo que você assistiu. Te faz culpada. E aqui eu não estou falando de sentimento. A culpa, ela não é em primeiro lugar um sentimento. A culpa, ela é uma condição diante de Deus. A gente pode ser culpada e não sentir nada, ou não ser culpada e sentir peso na consciência. A culpa, ela é uma condição quando eu desobedeço a algo que Deus estabeleceu. E aí eu sou culpada, mesmo que eu esteja em paz. Né? Não tem essa, às vezes? Não, minha irmã, você precisa se reconciliar com seu marido, vocês precisam conversar. Não, eu estou em paz. Eu estou em paz. Grande coisa, você é culpada. Culpa não é um sentimento, ela é uma condição diante de Deus. E às vezes você está ali, eu estou me sentindo tão culpada porque eu era para ter ido tomar um cafezinho com a irmã, eu não fui, aí ela está virando a cara para mim. Você não é culpada, a não ser que você tenha mentido para a irmã, alguma coisa assim. Deixar de tomar um cafezinho porque você não conseguiu ir, isso não é um pecado. Às vezes a gente se sente culpada. Não, mas você não é culpada. Né? Isso não é, você não violou a lei de Deus. Então, isso não te faz culpada. 9, te envergonha. Né? 10, te ilude, fazendo você acreditar que ninguém sabe. Deus sabe. Deus está lá. Deus sabe tudo. Deus sabe até o que você pensa. 11, contribui para a violência contra as mulheres. A
pornografia, ela contribui, ela alimenta a violência contra as mulheres. E mais triste ainda, também a violência contra as crianças. Porque a mente corrompida ali, treinada pela pornografia, passa a ver todo mundo como um objeto em potencial para o meu uso. Isso é muito triste, muito triste, né? Foi feito nos Estados Unidos um estudo sobre a pornografia e a violência contra a mulher, e aí eles dividiram as pessoas em 2 grupos. Um grupo assistiu pornografia, o outro assistiu filmes, sei lá, da natureza. E aí depois colocaram para esses 2 grupos avaliarem crimes contra a mulher e definirem qual a pena que esses criminosos mereciam. Então, o grupo que ficou assistindo filmes da natureza deu penas severas para pessoas que faziam violência contra a mulher. Já o grupo que assistiu pornografia, as penas eram muito brandas. Era meio que como ficasse na cabeça assim: mulher não presta, mulher merece ser maltratada. A pornografia causa isso no coração, né? Então, aqui são 12, mas se a gente cavar, a gente encontra muito mais danos que a pornografia pode causar. Certo? Então, esses foram os 7 pontos aí da santidade na nossa sexualidade. Espero ter ajudado você a refletir sobre isso. Como eu falei, ninguém está inocente nesse aspecto. Nós precisamos sempre colocar diante do Senhor. Então, vamos orar e aí a gente dá continuidade. Santo Deus, obrigada, Senhor, pela sua palavra, obrigada pela sua graça também, Pai. Obrigada porque o Senhor sabe que nós somos pó. Eu peço que o Senhor nos ajude a crescer, nos ajude a sermos mais santas amanhã do que nós fomos hoje, Senhor Deus, e progressivamente que possamos crescer para que o Seu nome seja glorificado na nossa vida, Pai. Trabalha os nossos corações, trabalha os nossos lares, que o Senhor possa ser engrandecido nas nossas famílias, Senhor. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém.